Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas, vou fazer a correção de um exercício envolvendo associação de resistores em paralelo. Espero contribuir com o estudo de vocês. Pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento vai ajudar bastante na fixação das ideias. Vou fazer a análise com vocês aqui de uma associação de 3 resistores ligados em paralelo. Eu tenho aqui uma bateria de 60 volts, esse símbolo aqui é uma representação de uma bateria, um risquinho pequeno e um grande, é o símbolo da bateria. A corrente elétrica vai fluir nesse circuito e quando ela chegar nesse ponto, que é chamado de nó, ela vai se distribuir, ela vai se dividir. Um pouco vai para o resistor de 60, um pouco vai para o resistor de 20 e um pouco vai para o resistor de 30. Esse 60, 20 e 30 pode ser entendido como uma lâmpada, 3 lâmpadas diferentes. 3 lâmpadas com resistências elétricas diferentes. O que é uma resistência elétrica? É uma dificuldade ao qual o aparelho dá a passagem de corrente elétrica. Ok? E qual que é o objetivo aqui? Calcular a resistência equivalente dessa associação de 3 resistores ligados em paralelo. Para calcular a resistência equivalente de uma associação de resistores ligados em paralelo, nós temos que utilizar essa expressão aqui, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se eu tivesse R4, R5, R6, R1000, eu faria 1 sobre R1, R2, 1 sobre R3, 1 sobre R4, 1 sobre R5 e assim sucessivamente, somando o inverso de cada valor da resistência. Então, dando continuidade aqui, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Então, nós ficamos com 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. E nós temos que fazer a soma dessas frações. Como que nós somamos fração? Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 60, 20 e 30 é 60. Ok? Se você não sabe aí como calcular o mínimo múltiplo comum, deixe no comentário fazendo favor. Então, eu subi aí que eu acho que eu havia cortado para vocês. O mínimo múltiplo comum entre 60, 20 e 30 é 60. 60 eu vou dividir por 60, dá 1. 1 vezes 1, 1. 60 dividido por 20 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 30 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então eu fiquei com 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 mais 3 mais 2 dividido por 60. Eu vou dar continuidade nesse cálculo do outro lado aqui, na outra folha. Ok? Eu desenhei o circuito novamente aí, só para a gente poder observar o circuito, 60 volts, a corrente flui, se divide, eu tenho 3 resistores em paralelos, um de 60, 20 e 30, dando continuidade ao cálculo aqui, eu coloquei aqui embaixo, 1 sobre REC, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 mais 3 mais 2 por 60. Fazendo a soma de 1 mais 3 mais 2, nós vamos obter 6, que é o que eu continuei aqui no alto. 1 sobre resistência equivalente é igual a 6 sobre 60. Vamos multiplicar cruzado. Toda vez que eu tenho uma igualdade entre frações, eu posso multiplicar cruzado. Então, vou fazer 6 vezes resistência equivalente, 6 resistência equivalente é igual a 1 vezes 60 dá 60. Resistência equivalente é igual a 60, o 6 está multiplicando, passa dividindo. 60 por 6, nós vamos obter 10 ohms. Ou seja, se eu tiver uma associação de resistores como está aí, uma valendo 60, uma 20 e a outra 30, em paralelo, a resistência equivalente corresponde a 10. É como se eu tivesse uma única resistência com valor 10 ligada na bateria de 60 volts. Então, os 10 ohms aqui é equivalente a 3 resistências, ligadas em paralelo, sendo que uma é de 60, a outra vale 20 e a outra vale 30. Ok, pessoal? Então, eu espero ter contribuído aí com vocês nos estudos do cálculo da associação de resistores em paralelo.
Se surgiu alguma dúvida, deixe nos comentários para a gente poder sanar essas dúvidas. Aqui, ó, ele pede o cálculo da corrente elétrica em cada resistor, certinho? Então, qual que é a corrente que vai passar nesse de 60 ohms, no de 20 e no de 30? Para poder fazer esse cálculo, nós vamos ter que utilizar a primeira lei de Ohm, aquela que relaciona voltagem, resistência e corrente. A voltagem nós temos, ó, que vale 60. Eu troquei. Então, eu vou calcular a corrente aqui no de 60, no de 20 e no de 30. Então, V igual a RI. O V vale 60, o R vale 60, o I eu não sei. Então, eu quero descobrir o I. Então, vai ser I igual 60 dividido por 60. 60 por 60 dá 1. Né? Então, eu obtive que a corrente elétrica que passa nesse resistor de 60 ohms vale 1 ampere. Né? O A é de ampere. Esse símbolo aqui, ó, é o ômega, que é o símbolo para representar a resistência elétrica. Agora vamos calcular no resistor que vale 20. Qual que é a corrente que vai passar aqui? Vou escrever de novo, ó, V igual a RI, o V vale 60, o R vale 20 e o I eu não sei. Quero descobrir o I, então vai ficar I é igual a 60 dividido por 20. I é igual a 60 por 20. Por que o 20 passou dividindo? Porque ele está multiplicando o I, ele passa dividindo. Então, I é igual a 3. 60 dividido por 20, 3 ampere. Agora, vamos calcular a corrente que passa no resistor que vale 30, né? Nesse resistor aqui, ó. A corrente vem, né? Vai entrar aqui, vai passar por aqui. Quando ela chegar nesse ponto, ela vai se dividir, né? Um pouco vai para 60, um pouco vai para o 20 e um pouco vai vir para o 30. Então, V é igual a RI. O V vale 60, o R vale 30, o I eu não sei. Quero descobrir o I. O 30, que está multiplicando, vai passar dividindo 60. 60 por 30 deu 2 ampere. Então, pessoal, foi esse o exercício aí que eu passei para vocês, né? Calcular a resistência equivalente de uma associação de resistores ligados em paralelo e calcular a corrente elétrica que percorre em cada um dos resistores ligados em paralelo. Espero ter contribuído. Pause o vídeo, anotem, dúvidas deixem nos comentários e até o próximo, se Deus quiser. Obrigado.